Graça e paz sobre a tua vida. Somos livres, fomos libertos do domínio do pecado. Fomos chamados à liberdade para sermos servos da justiça. Assim como Cristo, seguindo o seu modelo, precisamos entender que, embora possamos fazer o que quisermos da nossa vida, nós entendemos e compreendemos que a nossa verdadeira liberdade está em compreendermos que somos servos da justiça, que devemos oferecer o nosso corpo, os nossos membros, para a prática da justiça que glorifica a Deus. As nossas obras devem traduzir essa liberdade. E precisamos entender, como Paulo fala, que nós não fomos chamados para que, ao sermos livres, praticarmos de fato a libertinagem, ou seja, usar desta liberdade para fazermos o que quisermos segundo o pensamento natural, pois quando assim fazemos, na realidade, estamos nos sujeitando à carne, ao pensamento natural, à sabedoria deste mundo. E isto não tem nada a ver com Deus. Quando assim fazemos, na realidade, estamos servindo a nós mesmos e servindo o próprio diabo, pois nós estamos traduzindo aquilo que ele é. Quando compreendemos que somos filhos de Deus, que fomos chamados à liberdade, nós usamos isso em favor uns dos outros, a revelarmos o amor uns pelos outros, pois só assim nós cumprimos a lei e vivemos de forma plena o querer e o desejo de nosso Deus. Lá em Gálatas, Paulo escrevendo, no capítulo 5, do verso 13 ao 15, ele diz assim: Porém, vocês, irmãos, foram chamados para serem livres, mas não deixem que essa liberdade se torne uma desculpa para permitir que a natureza humana domine vocês. Pelo contrário, o amor faça com que vocês sirvam uns aos outros, pois a lei inteira se resume em um mandamento só: ame os outros como você ama você mesmo. Mas se vocês agem como animais selvagens, ferindo e prejudicando uns aos outros, então cuidado para não acabarem se matando. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender a questão da lei do amor, do que seja servir uns aos outros, do que seja amar o outro como a nós mesmos. Pois, quando assim fazemos, na realidade, deixamos de buscar somente os nossos interesses, mas buscamos o interesse do outro, naquilo que é bom para a edificação. Se ele falha, se ele erra, não vou falar mal simplesmente dele para os outros. Vou conversar com ele. Vou procurar mostrar para ele o verdadeiro caminho, o caminho que a gente deve seguir como cristão. Alertá-lo que naquela atitude ele não traduz Deus. Isso é amar o outro. É querer servi-lo, no sentido de conduzi-lo a ser expressão do Pai neste mundo. Nós precisamos entender essas coisas, precisamos compreender que essa é a vontade do Pai, que a gente aprenda, como Cristo, ser modelo neste mundo, ser exemplo, ser testemunho, ser revelação de Deus entre as pessoas. Só assim nós cumprimos a liberdade que temos, só assim nós vivemos na plenitude da verdadeira vida. Agora, quando a gente acha que viver o reino de Deus se trata de buscar os nossos interesses e de correr atrás dos nossos sonhos, esquecendo dos outros, isso não quer dizer que simplesmente não conhecemos a Deus, não compreendemos a sua vontade e que nós não estamos servindo a Deus. Podemos ser imaturos por causa disso, mas demonstra que nós temos a total ignorância quanto à vontade de Deus. Podemos estar servindo o próprio diabo, ou não conhecemos a Deus, ou então somos meramente ignorantes e crianças espirituais. Temos que amadurecer. Não estou falando de frequência a reuniões, de o quanto estar junto com as pessoas, cantando, louvando, orando e buscando Deus para que Ele possa resolver os problemas. Não é disso que a gente fala. Servir a Deus, servir aos outros, viver a verdadeira liberdade, viver
A liberdade que nós temos em Cristo implica em nos sujeitarmos a Cristo, sujeitarmos a sua vontade e vivermos segundo o modelo que Ele nos deixou, servindo uns aos outros. Foi este um dos seus últimos ensinamentos na ceia, quando Ele pegou a toalha e lavou os pés dos discípulos, demonstrando, falando para eles, em exemplo, que de fato nós somos servos uns dos outros. E precisamos compreender isso, para que a gente possa viver na plenitude da vontade do Pai, expressando o verdadeiro amor e a verdadeira liberdade que nós temos em Cristo Jesus. Porque escolhemos servir as pessoas, conduzi-las ao conhecimento do Pai e conduzi-las à expressão de Cristo neste mundo. Nós vivemos a verdadeira vida quando nós fazemos isso. Que a gente possa entender isso, que a gente possa compreender a vontade do Pai, nos oferecermos, para que sejamos instrumento da sua glória e expressão daquilo que Ele é, para que Ele seja glorificado por meio das obras que realizamos. Que a gente possa entender isso e nos sujeitar à vontade do Pai. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.